Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. Em prece a Jesus, iniciemos o nosso trabalho. Misericordioso Pai, amado Jesus, pedimos a Tua assistência para o nosso trabalho da noite, aclarando as nossas consciências, para que possamos entender melhor e agir melhor diante de tema tão importante que hoje haveremos de estudar. Pedimos-te, Jesus, que nos ampares, que as nossas palavras sejam induzidas pelo teu amor e nós muito possamos lucrar com o aprendizado da noite. Assim seja. Tema da noite, amados irmãos. Um tema que nos enche de prazer, porque ele nos atinge a todos, como seres humanos, como espíritos em evolução. Abençoe-nos, pois, Jesus, para que os esclarecimentos nos sejam bem coerentes e saibamos aprender e incluir na nossa vida o bem e o mal, fazendo o discernimento entre ambos, para que assim possamos prosseguir melhor. O bem e o mal. Gênesis, capítulo 3. Disserta Gênesis Allan Kardec a respeito deste assunto, o bem e o mal, e nos traz esclarecimentos sublimes para que, em coadunação com os ensinos de Jesus, dos apóstolos, possamos discerni-lo melhor.
Em certa aldeia, movida por algumas pessoas que lá residiam, famílias se aglomeravam. No trabalho contínuo, eles viviam dentro das possibilidades possíveis de vida. Destacava-se, no entanto, entre eles, uma família muito interessante, muito coerente, que vivia muito feliz, que agia muito condignamente e que tudo fazia para harmonizar o seu viver. Construíam todos os dias um bem-estar feliz, iniciando a sua vida ou o seu dia em família com o culto do Evangelho no lar. Neste culto, imploravam as bênçãos do Pai para o discernimento durante o dia de tudo o que poderia acontecer e para o amparo das suas cogitações de fazer sempre melhor. Era uma família de bem, era uma família boa, era uma família constituída de homens de bem. Por outro lado, havia uma segunda família neste mesmo ambiente, um pouco mais afastado dessa família boa, uma outra família, cujos membros eram completamente conturbados do viver. A partir do pai, que era dado a vícios, viviam constantemente em brigas diárias, afastando-se do bem-estar. Não procuravam o elemento fundamental para o viver, que era a harmonia. Não buscavam o Evangelho de Jesus e, por conseguinte, não tinham uma base firme para sua manutenção. Drenaram alguns deles pelos caminhos dos vícios, pelas glórias fortuitas, pela embriaguez, pelos danos todos que podemos causar à evolução dos nossos espíritos. Agora perguntamos, por que então estes eram uma família do mal, quando existia os anteriormente falados, a família do bem? Evocamos então o mesmo capítulo 3 de Gênesis e vamos ver os atributos do Pai. Nós somos criados por Deus, todos da mesma maneira, todos dentro do amor, todos dentro da esperança, todos com possibilidades iguais para crescer, para aprimorar os seus princípios, para estar cada vez mais perto de Deus. Porque então, se fomos todos criados do bem, porque este bem vem de Deus, porque o bem é Deus, porque essa prerrogativa de vivermos bem nos é outorgada pelo próprio Deus, porque Ele nos concede o livre-arbítrio para que nos dirijamos dentro desses ensinamentos dele, porque então existia uma família translocada e má.
Atribui-se, então, que, sendo Deus sabedoria infinita, amor puro e perfeição, imutável, seria incapaz de criar espíritos maus, mas só criou espíritos bons. E criou a todos da mesma maneira. Ignorantes, sim, mas com capacidades, na nossa simplicidade, de pelo nosso livre-arbítrio progredir dentro dos páramos que ele nos propôs para seguirmos. Se olharmos a imutabilidade do Pai, se olharmos a sua perfeição, se olharmos a toda a sabedoria, se olharmos a sua justeza, se olharmos todos esses atributos, veremos, sentiremos que o Pai é só amor. Então tudo é bem. Não poderia então existir o mal. Porém, o mal existe. De onde vem então este mal? Vamos raciocinar. Se nós somos criaturas construídas no bem, com direitos e deveres, mas com direitos de nos distanciar desse bem em que somos criados, efetivamente, o distanciamento do bem é a constituição do mal. Se Deus é tudo bem, ele não pode ter nada de mal. Os homens, as igrejas, inventaram um antagônico desse bem para justificar o mal que aparece, que é forja exclusivamente do ser humano. Inventaram um rei das trevas, a que chamaram, ou chamamos Satanás. Como poderia Deus, no Espírito perfeito, criar seres bons e seres afastados como Satanás? Dizem então ser Satanás um anjo decaído que rebelou-se contra o próprio Pai. E conseguindo alguns adeptos, veio à Terra para induzir nos corações que aqui viviam a maldade, o mal por si. Satanás, anjo decaído, nós aprendemos na doutrina espírita que os anjos são espíritos puros. E se estamos numa escalada de ascensão, cujo topo é sermos puros, sermos perfeitos, sermos anjos, não há por que decair. Não há retrocesso. Na escalada evolutiva, há sempre progresso. E como então esses homens são maus? Diz-nos Céu e Inferno, obra de Kardec. Os espíritos que se dedicam ao mal são espíritos imperfeitos, que pela bondade de Deus são colocados na base, por sua vontade própria, na base da escalada evolutiva. Mas com direitos da mesma maneira de evoluir, atendendo ao livre-arbítrio. Tem o dever de sentir que é filho de Deus, que também tem os mesmos direitos, mas seus deveres, nessa escada evolutiva
Deus não abandona nenhum espírito, por mal que ele seja. E eles, por si, pelo seu livre-arbítrio, colocam-se nessa escalada evolutiva nos degraus por eles próprios escolhidos. E vamos encontrar em toda essa escalada, desde a base até o ápice, espíritos de várias naturezas de evolução. Sendo que os mais evoluídos, os que já chegaram à perfeição, os impuros, são os espíritos puros do Senhor, que são então os anjos do Senhor. Obedecem às leis de Deus para aí chegar. Cumprem todos os mandamentos necessários, impressos em suas consciências e escritos na tábua do coração de cada um para fazer-se para a evolução. São espíritos já perfeitos que chegam ao auge. Os imperfeitos, gradativamente, pela graça do Pai, vão adquirindo a compreensão passo a passo e poderão chegar oportunamente também a essa perfeição. Então, existe o bem, vem de Deus. Existe o mal, vem dos espíritos inferiores, que não aceitam as leis divinas e por si, por seu livre-arbítrio, se colocam na base, no sopé, no pé da montanha da evolução, esperando a cada dia, com o trabalho, com o esforço, chegar a ser espíritos puros. Deus nos fez simples e ignorantes. Porém, Deus deu ele leis morais para que nós, por estas leis, pudéssemos evoluir. Cada um temos, então, que subir nessa escalada, de acordo com a nossa vontade. Porque, se estas leis estão escritas nas nossas consciências e germinadas em nosso coração, poderemos estar a par delas a todo instante e em todos os momentos da nossa vida, em qualquer ação que vamos fazer. Temos diante de nós o bem ou o mal para executar. Se obedecemos às leis de Deus, faremos o bem. Se nos distanciamos, faremos o mal. Desde o progresso do Espírito, Deus não castiga ninguém, nem se afasta dos maus, e muito menos dos bons, mas conclama a todos para evoluir, dá os direitos a todos para crescer, e para sermos, então, unos junto com o Pai, em sua pureza de compreensão, em sua paz de consciência, assim atingindo o grau de anjos perfeitos. Jesus nos dá um exemplo muito interessante a respeito dessas possibilidades de evolução. Ele nos apresenta duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. E diz: porfiai, ou esforçai-vos, ou fazei tudo, fazei o possível para entrar pela porta estreita. Por quê? Esta porta, apesar de nos exigir muito, de exigir a renúncia,
a educação nos nossos princípios, a paz de nossa consciência. O caminho é estreito, apertado é o caminho, mas nos conduz aos páramos celestes, a evolução maior. Por outro lado, nos mostra a porta larga, a porta das orgias, a porta do pecado, a porta da glutonaria, dos vícios, dos desejos fúteis, e dizer: a porta é larga, porém nos conduz à perdição. E ele faz a comparação nessa dificuldade, dizendo: poucos procuram entrar pela porta estreita, e muitos entram pela porta larga. A porta larga é mais atraente, oferece mais facilidades. A porta estreita exige renúncia, e nem todos estamos prontos a renunciar às orgias. Então, é o que Jesus nos ensina nessa porta. Caímos, então, na situação do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Para poder entrar nesta porta estreita, precisamos ser perfeitos. E o que é o homem perfeito? Nos diz lá, o homem de bem. O que era o homem de bem? O homem de bem é aquele que assimila as leis morais da vida. O homem de bem é aquele que alegra-se com a alegria do seu irmão. O homem de bem é aquele que faz caridade sem esperar recompensa. O homem de bem é aquele que é indulgente, é respeitoso. Ele entrega tudo que tem para auxiliar o seu companheiro, caminheiro da mesma jornada. Vê todos como irmãos. Todos somos iguais perante Deus. O homem de bem é justo e trabalha com firmeza em todo o trabalho para seu crescimento. Temos, além disto, além de Allan Kardec, além do que já apresentou Jesus, temos a expressão de Paulo. Paulo nos diz: fazei o bem a todos. Se nós fazemos o bem a todos, nessa característica sublime apresentada por Jesus, estamos caminhando na porta estreita que nos leva ao auge da perfeição. Pedro é outro que nos ensina: se quereis ter paz, buscar e segue-a. É outro que nos indica a porta estreita, onde poderemos encontrar esta paz e onde poderemos seguir. Jesus ainda nos dá uma lição para fechamento de todo esse trabalho espiritual que temos que implantar no nosso ser, nos dando as regras da perfeição. Ensina-nos Jesus com sua vida, mas também falou, exemplificando aos discípulos e transmitindo para todos nós as regras da perfeição. São 3 estas regras que precisamos implantar no nosso viver para complementar as facilidades para o nosso espírito entrar pela porta estreita. 1.
amai os vossos inimigos. 2. Fazei o bem aos que vos odeiam. 3. Orai pelo que os perseguem. São 3 frases muito significativas para a implantação do nosso viver, no nosso coração. Amar os inimigos, fazer bem a quem nos maltrata e orar pelos que nos perseguem. Possamos, então, ouvindo esses conselhos de Cristo, a orientação de Paulo, de Pedro, e o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para que sejamos homens bons, homens de bem, olhando-nos como herdeiros do plano divino de atingirmos a perfeição, a paz dos nossos espíritos, saibamos discernir entre o bem e o mal, sabendo que o bem é o Deus nosso Pai e o mal é formação do homem. Que Deus nos abençoe. Concitamos agora os nossos irmãos a se aproximarem das águas para serem magnetizadas através da prece por Jesus. Amado Jesus, graças a Deus, nosso Pai, nos foi concedido discernimento, ou nos é concedido discernimento entre o bem e o mal. Nos é fornecido o livre-arbítrio para que saibamos caminhar pelo bem, afugentando o mal. Nos ensinas que deveremos instituir no nosso viver as regras da perfeição para maior facilidade de podermos caminhar na senda estreita, mas que nos leva a Ti. Auxilia-nos, abençoando-nos. E abençoa neste instante, ó amado Jesus, estas águas. Magnetiza-as com tudo o que precisamos para a nossa perfeita evolução, para a cura dos nossos males físicos e do espírito. Sê conosco, ajuda-nos, hoje e sempre. Assim seja. Muita paz.